Sky Realty e Associates. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal B-Win. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes. Boa noite, pessoal. O Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Olá, malta, boa noite, está-se bem? Uma vez mais diretamente das suas casas. Este final de semana regressou às emoções da Liga Portugal B-Win com a realização da 25ª jornada. Os três grandes venceram os respectivos encontros e mantêm assim a diferença pontual nas três primeiras posições da Liga. Este final de semana foi também dia de eleições em Alvalade e Guimarães. O Sporting prepara também a segunda mão do encontro da Liga dos Campeões, onde se desloca Manchester para defrontar o City. Antes, aconteceu mais uma jornada da Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto venceu em Alvalade e deu um passo em frente para passar à final. A segunda mão realiza-se no Dragão, no dia 20 de abril. E vamos imediatamente à pergunta da semana. Poderá o Benfica ainda aspirar à vitória no campeonato depois dos empates do Porto e Sporting na 24ª jornada? Eu vou passar imediatamente a palavra ao nosso querido Cristiano Libório. Cristiano, muito boa noite. Poderá o Benfica ainda aspirar a uma vitória neste campeonato? Boa noite, Ricky, todos os telespectadores e participantes do nosso programa. Eu acho que, enquanto matematicamente for possível, há que sempre aspirar. Okay? A esperança, como se diz no bom português, a esperança é sempre a última a morrer e, neste caso, enquanto a matemática for possível, tudo é possível. Obrigado. E fico por aqui. Obrigado, Cristiano. Vamos agora ao Jorge Montes. Sim, é como o Cristiano diz, ainda enquanto matematicamente for possível, tudo é possível. O Benfica está a crescer, evidentemente vê-se no jogo jogado, mas na realidade, como o Porto está, a distância que está, já não digo do Sporting, mas há 10 pontos do Porto e o Porto está muito forte, é uma realidade um bocado complicada de conseguir. No entanto, eu penso que o segundo lugar está mais alcançável. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira. Eu também partilho a mesma opinião, desde que é matematicamente possível e o calendário está difícil para todos, tudo é possível. Pode haver uma quebra qualquer de forma e a outra equipa apanhar folego, acabou. Obrigado, Bruno Ferreira. E nós vamos imediatamente para a análise da meia-final da Taça de Portugal. O Futebol Clube de Porto deu um passo de gigante e venceu em Alvalade do Sporting por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Eu vou começar com o Jorge Montes numa análise a esta meia-final da Taça de Portugal. Ricky, é daqueles jogos, é daquela situação difícil de explicar. Sinceramente, eu quando o jogo começou, e vamos já prolongar, vamos já esticar até aos 60 minutos, enquanto não existiu o penalti, o Sporting esteve em cima do Porto a jogar mais. Pensava que o Sporting ia dar 2 ou 3, sinceramente, da forma como entrou, da forma como estava a jogar, da forma como estava a criar oportunidades, da forma como estava a controlar o meio campo. De repente, aconteceu o penalti, não vou discutir agora que é a arbitragem, aceito, o árbitro marcou aceito, mas pronto, depois do penalti tudo se transformou. E foi 30 minutos que o Porto, sem dúvida, veio para cima, mostrou que é uma grande equipa, entrou, as substituições do Sérgio Conceição foram certíssimas e mostrou e mereceu ganhar. Não vou pôr em questão. Como sportinguista, acreditando na equipa e sabendo o que a gente pode jogar, somos capazes de ir ao Porto e fazer a mesma coisa. Obrigado, Jorge Montes. Vamos ao Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste esta remontada do Futebol Clube do Porto, que virou o jogo em pleno Alvalade depois de estar a perder por 1-0? Eu sempre estive calmo a ver o jogo. O Porto entrou mais defensivamente, tentar
aproveitar os erros do Sporting, atacou muitas faixas, tirou a largura do campo ao Sporting. Eu disse, o Uribe e o Grujic não sei se era a melhor e por acaso jogaram juntos, mas numa maneira diferente que eu não estava à espera. E se calhar o Ruben Amorim. O Jorge falou e bem, a primeira parte foi muito controlada pelo Sporting. Eu acho que o Porto não acho que teve um remate em 45 minutos. Na segunda parte o jogo transformou radicalmente. O Sporting começou bem com o golo e foi um bom golo. O Porto empatou com o penalti. Eu acho que não há muita discussão sobre o penalti, se é ou não é. É uma falta nas costas, isso é fora da área, é falta, dentro da grande área é falta. Eu, na minha opinião, é uma falta muito escusada pelo Porro. Eu acho que se houver crítica dos sportinguistas, tem que haver crítica sobre o Porro e a maneira como ele abordou o lance. Houve outro penalti também sobre o PP que ninguém fala, porque não interessa, não é? Agora houve o grande golo de transição da defesa-ataque do Porto, uma grande jogada do PP, um erro do Adam, uma assistência de calcanhar do Taremi e uma grande finalização do Ivanilson. A eliminatória está pelo intervalo, agora daqui a um mês vamos ver, e como o Jorge disse, o Sporting pode ir ao Dragão e pode fazer o mesmo, está tudo em aberto. Obrigado, Bruno Ferreira. O Cristiano Libório assistiu a este jogo na bancada, já que o seu clube não foi um dos intervenientes. Cristiano, como é que viste este duelo entre os dois primeiros classificados da Liga, desta vez para a Taça de Portugal? Da bancada viu-se bem, não é? Sem grandes stresses, mais à procura de ver um belo jogo de futebol. Mas penso que os meus colegas disseram tudo, mais ou menos o que eu ia dizer também. O Bruno falou que o penalti foi escusado, eu também concordo. Penso que mesmo sendo sem intenção, há um toque, há uma carga, mas da movimentação que o jogador estava a fazer, talvez um pouco escusado. Eu até diria que o Sporting magoou-se a si próprio nestas duas jogadas, até do Adam ter saído à bola com pouca rapidez, ou talvez foi o Conceição que com a rapidez dele conseguiu lá chegar primeiro. Penso que foram dois golos que talvez podiam ter sido evitados, mas penso que o Porto só acordou, tal como o Bruno também mencionou e o Jorge também aludiu a isso, que o Porto só acordou depois do penalti, depois de ter marcado o golo. É que houve uma certa velocidade no jogo do Porto e o Sporting tremeu um pouco depois do Porto ter empatado. O jogo podia estar com outro resultado na primeira parte, mas foi uma segunda parte de grande emoção, de um jogo de ataque, defesa, e talvez foram dois erros escusados na parte do Sporting que deram a vitória ao Porto. E isto dar, por ser penalti, não quer dizer que seja gol, não é? Mas penso que foram dois erros. Obrigado, Cristiano Libório. Foi aqui a análise à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. A segunda mão joga-se a 20 de abril. Lembro que na outra meia-final o Tondela venceu o Mafra por 3 golos sem resposta. Vamos agora aos resultados e classificações da Liga Portugal Bwin, 25ª jornada. Gil Vicente 0, Estoril 0, Boa Vista 1, Braga 1, Portimonense 1, Benfica 2. Sporting 2, Aroca 0, Moreirense 0, Marítimo 1, Paços de Ferreira 2, Porto 4. Santa Clara 3, Vizela 1, Vitória de Guimarães 2, Famalicão 1, Tondela 1, Bessade 1. Na classificação, tudo na mesma na frente, Porto primeiro, Sporting segundo e Benfica terceiro. O Braga é agora o quarto classificado com 46 pontos, está a 11 do Benfica, que é o terceiro classificado. Na cauda da tabela, o Bessade 16, é mais último, Moreirense com 20, Tondela com 21,
Aroca com 22, de referir o Santa Clara, que já é 10º com 29, uma excelente recuperação da equipa dos Açores. Bem, e vamos à primeira análise da jornada, o Portimonense 1, Benfica 2. O Benfica recuperou a desvantagem para vencer por 2-1 na visita a Portimão. Começou o jogo a perder por 1-0, mas depois revirou o resultado. Em Portimão, Wellington Júnior adentrou os algarvios aos 25 minutos, antes do encontro ser interrompido cerca de 10 minutos, devido ao arremesso de tochas para o relevado por parte dos adeptos encarnados, que protagonizaram a reviravolta no marcador com golos de Grimaldo e Gonçalo Ramos. Vamos então à análise deste jogo. Começamos com o Cristiano Libório. Então, Benfica Portimonense, uma equipa que tinha nos prejudicado um pouco no princípio da época, na primeira volta. Este jogo também começou de forma não favorável para o Benfica. Gol marcado pelo Wellington, numa perda, num passe um pouco infantil do Tabarat e um contra-ataque rápido, onde um passe faz a assistência. E um gol que vem mostrar algo que já falei e que também já se fala em vários programas e nos jornais, que a fragilidade do Benfica em termos de centrais com velocidade. Os centrais estavam abertos, o Wellington infiltrou o espaço entre os centrais e já não conseguiram chegar a ele. Nós sabemos que equipas têm que jogar com ponta de lança ou com um avançado que tenha velocidade, mas geralmente quando temos uma equipa com dois centrais que são muito idênticos, e penso que os centrais do Benfica em termos de velocidade não há um que se destaque mais que o outro em termos de velocidade no espaço curto, conseguiram marcar gol. Desde aí depois houve interrupções, houve stresses no jogo. Na primeira parte o Benfica conseguiu chegar a um empate com os minutos dados de compensação, um grande gol do Grimaldo, um remate fora da área, algo que o Benfica tem vindo a fazer mais com o Nelson Veríssimo e que não o fazia muito com Jorge Jesus. Tentava-se infiltrar mais na pequena área e no jogo curto ou no cruzamento longo, e aqui parece que o Nelson Veríssimo está a tentar impor a sua ideia de jogo em não só criar golos no espaço dentro da grande área, mas também com um remate de primeira de fora. Não é a primeira vez que o Grimaldo marca golos assim. Agora com o Nelson Veríssimo já houve outros remates de fora da área e golos feitos de primeira com a bola a bater. Gonçalo Ramos marca o segundo gol. O Gonçalo Ramos tem-se vindo a evidenciar sob o comando do Nelson Veríssimo também. Penso que já são 5 golos na Liga com o Nelson Veríssimo como treinador. Já falei aqui e já falamos que ele está a jogar com grande qualidade, e agora a usá-lo talvez no espaço correto e com a dinâmica que ele está a ter, com a ideia de jogo, o Gonçalo Ramos está a se evidenciar, o que também faz sentido porque Nelson Veríssimo já conhece muitos destes jogadores da equipa B, então está a tentar usufruir o máximo possível do seu rendimento. As substituições, Benfica faz substituições tardias. Naquele momento depois do gol, penso que o Benfica quebrou um bocado em termos de parecer que estava a tentar segurar um resultado. O Portimonense criou mais oportunidades. Penso que até na segunda parte o Portimonense acabou por cima em termos de procurar o empate, mas o Benfica segurou a vitória, fez reviravolta no resultado, algo que é muito importante para uma equipa que quer se evidenciar não só no campeonato, mas em competições europeias. Há que saber sair do buraco, sair da toca quando se está a perder e não deitar tudo a perder só por estar a perder por um gol. A equipa jogou, o meio campo teve um tanto ao quanto bom. O Benfica viu que o Portimonense estava a fechar muito no meio, tentou abrir mais pelas alas. O segundo gol veio de um high pressing, onde a equipa subiu e pressionou no erro da defesa, algo que também não tínhamos vindo a fazer muito, mas como sabemos a primeira linha da defesa é a linha de ataque, e deu resultado. Parabéns ao Benfica, mais 3 pontos conseguidos nesta época do Nelson Veríssimo, e estão todos de parabéns e têm o meu apoio até ao fim para continuarmos assim.
Obrigado, Cristiano Libório. Vamos ao Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste esta vitória do Benfica em Portimão? O Portimonense começou bem, teve uma chance de golo, concretizou. O Portimonense parece que nos primeiros 15 minutos era a equipa mais relaxada, estava mais confortável a trocar a bola, o Benfica estava um bocadinho mais nervoso. Quando o empate surgiu e depois o golo, o empate surgiu, o Benfica cresceu, o Portimonense recolheu-se atrás. Eu acho que a análise do Cristiano foi bom. Quando o Gonçalo Ramos, mais uma vez, marca o golo para o Benfica, claramente o Portimonense já não tinha a equipa para recuperar. Houve altos e baixos das duas equipas, o Benfica foi melhor e mereceu os 3 pontos. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, como é que viste esta vitória do Benfica em Portimão? Está tudo dito. Depois de ouvir o Cristiano por quase 1 hora e o Bruno... Estou a brincar, Cristiano. Estou a brincar. E o Bruno... 1 hora, nem sequer falei do penalti no Otamendi. Mas já lá vamos. Estou a brincar. Fizeste uma boa descrição e quase não deixaste nada para dizer. Fizeste bem, estou de acordo exatamente com o que tu disseste. O Benfica... a primeira parte com pouco futebol, muitas incidências. Houve aquela situação das tochas, que igual ao Alvalade, que depois falamos nisso, eu penso. Numa primeira oportunidade o Portimonense marca, mas na primeira parte de notar que o Benfica faz 11 remates contra 3 do Portimonense. Portanto, o Benfica podia ter marcado, podia ter outro resultado na primeira parte. Nos descontos justos, diga-se de passagem, porque o jogo teve interrompido por causa daquela situação, pelo menos 8 ou 10 minutos, e então aos 50 minutos, ou o que é que foi da primeira parte ainda, 50 e tal minutos, o Grimaldo marca com uma assistência do Tarab e empatou a partida e ficou tudo melhor, mais fácil, ou pelo menos supostamente mais fácil para a segunda parte. O Benfica entra na segunda parte, marca logo o 2-1, e na minha perspectiva nota-se um Benfica mais calmo, a aguentar o resultado bem, tranquilo, de notar que a coragem do Veríssimo em pôr o João Mário no banco, não tem tido pelo menos pressão ou medo de o fazer, porque foi um jogador caro e tipo, com o Jorge Jesus parecia que tinha que jogar sempre, tivesse na forma como tivesse. Tem dado muita força ao meio campo, a não presença do João Mário. O meio campo está muito mais forte, muito melhor a recuperar bolas, e sem dúvida o Gonçalo Ramos é uma aposta também do Veríssimo mais. Como o Cristiano disse, já tem 5 golos com ele. Com o Jorge Jesus era intermitente a entrar, marcou um golo. Mas isto é só porque o treinador aposta dele. Ele tem confiança, o jogador está confiante, o treinador, por ele falhar ou não o tira, põe-o a jogar, e isso mostra o resultado que dá num jogador jovem. Uma vitória justa, e vê-se o Benfica a crescer, timidamente para mim, sportinguista, está a crescer e está perto. Os 4 pontos é pouco, mas pronto, o Benfica mereceu ganhar. Obrigado, Jorge. Eu quero fazer aqui um à parte antes de mudarmos de tema. Em Alvalade, no jogo contra o Futebol Clube do Porto, houve vários distúrbios, tochas para o relevado. O mesmo aconteceu em Portimão. Lamentavelmente, hoje acordámos com notícias de mais uma tragédia no futebol, desta vez no México. O que é que está a acontecer? Isto é uma situação normal? O comportamento dos adeptos nesta fase do campeonato? Eu começaria pelo Cristiano Libório. Neste aspecto há várias coisas que podem ser ditas. Não é? O caso que aconteceu no México é super lamentável. Não é? Acho que foram 17 mortes, 50 e tal feridos. Violência no estádio entre adeptos. Eu não vou aqui tentar discutir ou racionalizar se é certo a razão das tochas terem sido mandadas no jogo do Sporting Porto e a razão pelas quais elas foram mandadas no jogo do Benfica. Viu-se também uma tocha lançada para o campo no jogo do Leicester City, este fim de semana também na Inglaterra, algo que não se via há muito tempo e que não se vê. Penso que vou fazer um apelo.
o mundo está numa fase complicada. O pessoal esteve em casa fechado durante muito tempo, falta de socializar com outras pessoas, de interagir, e penso que está algo a acontecer ao ser humano que está a estamos a fazer decisões lamentáveis e temos que parar a olhar à nossa volta e ver que isto não é preciso acontecer no mundo. Isto não é desporto e isto não é futebol. Já houve grandes tragédias devido a incendeios em campos, a tochas lançadas, petardos, foguetes, e não precisamos disso mais. Deixem o jogo jogar, não façam distúrbios nem cá dentro nem lá fora. Há outras maneiras de manifestar desagrado ou de manifestar felicidade sem ser com violência. E sim, parar o jogo a mandar coisas que estão a arder, isso é violência, independentemente se magoou alguém ou não. Obrigado, Cristiano Libório. Jorge Montes, como é que viste estes 2 episódios recentes no futebol português, também repercussões no México e também em Inglaterra? O futebol precisa disto? São situações a lamentar? Devem os clubes ter mão pesada? Deve, portanto, as autoridades oficiais suspenderem os estádios que permitem que isto aconteça? Ricky, claro, sem dúvida que isto vem de cima. Isto não é nós podemos estar aqui a dizer, isto não pode acontecer no futebol, vamos ter calma, isto e aquilo. Isto não vai com conversas mansas. Este pessoal, portanto, para já também os contextos são diferentes. O México, Argentina, Brasil, nós estamos na Europa, é outra situação. E vou agora só falar da Europa, de Portugal, da Inglaterra. Na altura, a Inglaterra esteve fora dos europeus e dos mundiais muito tempo por castigo, houve mão pesada, penso que os adeptos perceberam isso. E vou agora mais para a gente, mais para Portugal, que a gente agora vamos discutir Portugal, porque senão temos aqui a noite toda. Em Portugal, tenho o prazer e o orgulho, e até falar nisto no positivo, do Varandas, ser o único presidente em Portugal que baniu as claques. Pôs as claques fora do estádio. Mas como é que continuam a acontecer estes episódios em Alvalade? Ok, então é assim. Na minha perspectiva, e o que se falou é que há pessoas na porta que são pagas, que são amigos dos das claques e deixam entrar aquelas situações. Porque não é possível. Eu tenho família que vai constantemente a Alvalade, por exemplo, tenho adeptos amigos que vão, estão meia hora na fila e são refestados, que até se sentem quase inconfortados, só falta é mexer nas partes. E depois há outros que entram com tochas, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que deixa entrar. Agora, pelo facto disso acontecer, não se pode criticar o clube está a fazer o melhor. Aliás, nestas últimas situações... Jorge, eu tenho que de estar em desacordo contigo, porque o clube, tal qual como os acontecimentos no Dragão, o clube é que paga a esses funcionários. Portanto, se há uma falha de funcionários, o clube tem que ser responsável. E o que é que eu estou a dizer contra isso? O que é que eu disse alguma coisa que... Disseste que não se pode apontar o dedo ao clube. Não, o clube é responsável. Não se pode apontar no sentido de, pronto, o clube é responsável e é o principal prejudicado nisto. O Sporting já pagou não sei quantos milhares de euros por causa destes meninos das torchas que estão identificados, mas também te digo já mais, sabes que num estádio, sabes que neste ambiente de futebol, a gente andou à porrada nas antas, não é? No Dragão, andaram lá os esqueletos, andou tudo à chapada e não se sabe nada. No Sporting já foram 5 identificados e já estão presos, já estão eliminados e irão ao estádio. Já se atuou. E foi a semana passada. No Dragão, ouviste alguma coisa já, ainda? Bruno Ferreira, a gente tem que ver estes pesos e estas balanças. Portanto, há muita máfia no futebol e tudo começa do princípio. E o que eu estava a dizer, e só quero acabar com isto, e não me vou estender mais. O Sporting acabou, o primeiro clube, com coragem suficiente para acabar com os claques, para acabar com a máfia, são gajos da noite, são seguranças de boates, são dealers de droga, são seguranças pessoais dos presidentes. O nosso presidente, o meu presidente, o Varandas, foi o primeiro de todos. Bem, o Benfica nem sequer aceita, diz que não tem claques. É mais grave. O Porto ainda se consegue ir lá, ver o macaco, os macaquinhos, aquele pessoal, ainda se consegue identificar e ver com as câmaras. O Benfica não. O Benfica diz que não tem claques. Portanto, isto é difícil depois de estar no mesmo campeonato a querer resolver isto. Mas tudo parte do princípio, tudo parte de cima e é banir com essa gente
Aliás, deviam aí todos agora combater a Rússia. Iam todos para a Ucrânia, esses gajos todos. Bruno Ferreira, o teu comentário, como é que, por exemplo, como referiu o Jorge, há identificados num caso e no caso do Porto, deixou-se de se falar sobre isso? Eu achei um bocado estranho nos programas da televisão em Portugal que não dar muito relevância ao que aconteceu. Nós estamos a dar aqui, porque eu acho que é importante, é uma vergonha Sim, para sim. Todos nós. Portanto, vamos nos concentrar aqui. Portanto, qual é o problema? Não, bom, e já falei sobre as claques. Epá, as claques são parte do futebol, bem ou mal, são parte do futebol e vão sempre existir. Agora, uma coisa é certa, o Jorge falou bem, as tochas entram por alguma razão, ou alguém é pago, ou alguém não sei o quê, alguém não sei quantos, mas eles entram. O problema, o maior problema disto tudo, chama-se o secretário de Estado do Desporto, que não existe em Portugal, porque ele só existe, mas é para atacar um clube, não é para quando é para defender o futebol, em geral, ele não existe, já não veio falar, não fala e não quer falar, e se calhar vai ser mais um caso que vai para o gabinete e fica lá fechado e esquecido e pouco mais. O problema agora, eu acho muito estranho que até hoje ainda não falou. O presidente da Liga também parece que não falou. Portanto, é como o caso do Marega há uns anos, pronto, já são uns anos atrás. Nunca houve nada. Até houve punição do Guimarães, do Vitória de Guimarães, e depois, não sei o quê, nem estádio fechado, nem nada, isto é mais lá para o lado, e esquece, olha, foi o Marega lá do Porto, e esquece. Bruno, há aqui um ponto, portanto, nós também não ouvimos o responsável governamental a falar sobre os acontecimentos das Antas também. Eu penso que seria bom que, e a minha pergunta para ti é esta, achas que tem que haver mão pesada para os clubes? Quer isto dizer, o Sporting devia ser o estádio interditado, o estádio do Dragão também interditado, o estádio do Portimonense também interditado? Eu acho que sim. Quando há casos destes, e são graves, atenção, quando há casos destes, tem que haver mão pesada, mas seja que doa quem doer. Mas eles não fazem, porque o secretário de Estado do Desporto não existe em Portugal. Portanto, é tão simples quanto mas isso. Neste caso, olhando para as últimas 3 semanas, em que estiveram envolvidos, portanto, 2 grandes e o Portimonense, neste caso concreto, os três estádios deveriam ter sido interditados. Para já, eles têm que fazer uma investigação. Desculpa, eu gostaria de ter uma resposta tua. Os 3 estádios, o estádio de Alvalade, o estádio do Dragão e o estádio do Portimonense, deveriam ter sido interditados. Sim, e se calhar o estádio do Benfica. Não, estamos a falar de 3 casos. Estamos de acordo aí. Sim. Cristiano Libório. Aí estamos de acordo, mas agora, se fizessem mais uma investigação qualquer... Tem que haver investigação, não estou a pôr isso em causa. Mas, portanto, nós não podemos, penso eu, dizer que há permissividade para um lado quando tudo acontece e nada acontece. Os clubes, há jogadores suspensos, há jogadores do Porto suspensos, do Sporting suspensos, mas o estádio não foi interditado. E há responsáveis, como os homens dos coletes, como aqueles que estão a controlar as entradas das pessoas, que são pagos pelo, neste caso, Sporting, pagos pelo Porto, e, como eu referi ao Jorge, os responsáveis são os clubes e têm que pagar. Portanto, neste caso, eu penso que a culpa poderá ser, estou completamente de acordo contigo, Bruno, que a culpa é de quem manda, é daqueles que não têm coragem para tomar decisões, e neste caso, desculpa, mas temos que deixar de lado o Benfica, porque não aconteceu, ainda bem que não aconteceu, no Estádio da Luz, porque se acontecer, colocamos-lo exatamente no mesmo ponto. Cristiano Libório, eu quero saber também a tua opinião. Concordo, Ricky, com o que estás a dizer. As imagens mostram tudo. Tem que haver
pessoas punidas, os responsáveis têm que tomar mão disto, não se pode dizer o clube não tem a culpa, porque alguém tem que ser culpado. Já aconteceu em outros países, a Inglaterra teve muito tempo a sofrer, a ser punida por causa disto, e agora vê-se que nos jogos, infelizmente aconteceu este fim de semana, mas que estas coisas não acontecem. Não estou a dizer que não acontecem fora do estádio. Nós sabemos que eles têm muitos problemas com o hooliganismo e com coisas fora do estádio. Mas pelo menos dentro do estádio, dentro do meio, que não tem vindo a acontecer, e quem for culpado tem que ser punido. Eles têm câmaras nos estádios, eles sabem quem estão a contratar. E eu não concordo que estas coisas aconteçam durante o jogo, no meio do jogo. E apoio muito os adeptos que vão ver o jogo e que estão lá sempre presentes para os jogos e a apoiar a equipa e a puxar a equipa, mas penso que tem que haver um limite, e se esse limite é ultrapassado tem que haver punições, e se os estádios têm que ser interditos, tem que ser. Eu não sou advogado, eu não estudei nada disso. Porém, penso que tem que haver algo feito e rápido, não é meses depois, semanas depois. E sim, os dirigentes do futebol têm que vir falar a futebol, têm que vir falar à televisão desses assuntos. Obrigado, Cristiano Libório. E eu volto aqui a referir algo, antes de irmos a um breve espaço comercial, que é fundamental. Eu acredito que os adeptos são, porventura, também muito culpados desta situação. Agora, como adepto, não podemos fechar os olhos à triste realidade que passa na nossa própria casa. Quando eu referi, isto é uma resposta direta ao meu querido amigo Fernando Silva, nós não podemos só olhar para um lado. Se estamos em Portimão, no estádio do Portimonense, é a responsabilidade da equipa da casa de controlar a entrada de material pirotécnico para dentro do campo. Se é de uma claque do Benfica, tem que ser punido devido a esse facto. Mas a equipa da casa também tem que ser punida. Porquê? Porque é ela a responsável pela manutenção do espetáculo desportivo. E nós não podemos sofrer de clubite, porque se só vemos para um lado, entramos aqui numa situação que não vamos a lado nenhum. Vamos agora a um breve espaço comercial, voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Estamos de volta agora com os comentários ao Sporting 2, Aroca 0. O Sporting recebeu o Aroca, venceu por 2-0. Islan Slimani deu a vitória ao Sporting ao Bizar, na recepção ao clube da zona centro-norte de Portugal. No estádio José de Alvalade, o avançado argelino marcou pelo segundo jogo consecutivo no campeonato, depois de ter assinado o tento empate frente ao Marítimo na Madeira na jornada anterior. Pressionados pelo triunfo do Benfica em Portimão, os verdes e brancos voltaram a distanciar-se dos encarnados, estando agora, portanto, a 4 pontos, que, como referiu, é manifestamente não suficiente e o campeonato está mesmo ao rubro. Vamos então aos comentários deste encontro, começando pelo Jorge Montes. Jorge, como é que viste esta vitória do Sporting frente ao Aroca? O golo de Slimani foi bem validado? Sim, o gol do Slimani foi bem validado. Sim. Na minha perspectiva, não há fora de jogo, foi bom. O Sporting, o Ruben Amorim fez algumas transformações não habituais que ele está a fazer ultimamente. Dá a sensação para nós que estamos a ver por fora, que não estamos nos treinos, que ele está a sentir, e agora com as novas tecnologias, os jogadores têm sempre o GPS com eles, sente que eles, e dada também a forma como o Sporting joga, a intensidade na recuperação de bola, na recuperação da perca de bola,
os jogadores estão esgotados, pronto, estão a fazer muitos quilómetros, muitos minutos, e há um certo cansaço da parte dos jogadores que têm jogado mais tempo. E ele tem feito umas mudanças, não sei se vocês têm-se apercebido, mas por isso é que também o Sporting se nota, nós notamos, não tão forte como, por exemplo, até ao fim do ano passado, né, em que estava mais consistente. E então pôs o Gaia à direita, pôs o Vinagre à esquerda, pôs um miúdo que bateu o recorde do Luís Figo pela primeira vez a jogar com a idade que tem, com 16 anos. O recorde era do Luís Figo, do famoso e grande jogador, campeão do mundo, botador, por Portugal. Pôs o Dário Issugo, um miúdo com um grande futuro, com 16 anos, a titular. Pronto, e o Sporting sentiu umas dificuldades na primeira parte. O Aroca veio bem preparado, com uma armadilha muito que tem que ser muito bem ensaiada, e estava pelo Aroca, que era de pôr os jogadores fora de jogo, e então o Sporting caiu muito nos fora de jogo na primeira parte, teve algumas oportunidades de marcar, não o conseguiu. Tenho em memória um chapéu monumental que seria um sombreiro, El Sombrero, de levantar o estádio do Nuno Santos, mas não aconteceu, a bola passou ligeiramente ao lado. E depois, pronto, teve que se pôr então a carga, os melhores, os que estão mais intensos, estão a jogar mais futebol. Entrou o Porro, o Garto e o Paulinho, e o futebol do Sporting mudou, tanto que logo no princípio da primeira parte, penso que foi aos 46 e aos 52 minutos, em 6 minutos, o Sporting resolveu o jogo, pôs o jogo em 2-0, ficou tranquilo a aguentar até ao fim, até por esta situação que eu estou a dizer do cansaço, geriu o jogo até ao fim da maneira que mais entendeu, numa vitória justa. O Paulinho ainda mandou um remate ao poste, e de realçar esta situação. O Paulinho, quando entra, na verdade, o Sporting fica melhor. Portanto, é na verdade um avançado diferente, um avançado que disponibiliza muito fisicamente, é o primeiro de defesa, é muito raçudo à frente e faz a diferença no ataque do Sporting. Jorge, eu tenho uma pergunta para ti, antes de irmos para o Bruno e para o Cristiano. O ano passado o Sporting foi campeão, estava fora da Liga dos Campeões, tinha um plantel curto, mas, portanto, conseguiu. Muita gente falou que a performance do Sporting o ano passado teve muito a ver com o facto de o clube realizar muito menos jogos do que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, Benfica e até Sporting de Braga. Agora, o Sporting está nas 3 competições, ou 4, portanto eram 4 competições. O plantel foi idealizado por Ruben Amorim. Será que Ruben Amorim merece críticas quando falamos em jogadores cansados? Não merece. É normal. Está nas 3 fases, estamos a chegar para o fim do campeonato. Desculpa lá, então podemos dizer, por exemplo, que a má fase do Benfica com Jorge Jesus foi também devido a cansaço? Isso ainda não aconteceu com o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição, que está imaculado, sem qualquer derrota. A que é que se deve isso? Má preparação física? Baseada em vitória? Não, eu só quero entender. Pois, se me deixares falar, eu explico. Vamos lá então. Falar quando se está a ganhar é fácil de falar. Portanto, agora o Porto não está cansado. Ótimo, vamos ver, ainda faltam 9 jornadas, ainda falta a Liga Europa. Contra factos não pode haver argumentos, Jorge. Voltamos ao mesmo ponto. O Futebol Clube do Porto tem os mesmos jogos do Sporting e está a rodar a equipa. É a qualidade do plantel formado por Sérgio Conceição versus a qualidade do plantel formado por Ruben Amorim. Estamos de acordo aí? Sim, estamos de acordo. A gente está a falar desde o princípio que o Benfica tem o plantel melhor e mais vasto, a seguir é o Porto e depois o Sporting. Estamos a falar do princípio que é um risco assumido. O Sporting, o Ruben Amorim assumiu isto desde o princípio. Isto já falamos desde o princípio, não sei o que é que eu mais diga. Agora, que está cansado, sim, está cansado. Mas o Ruben Amorim não se queixa. O Jorge Jesus andava-se a queixar logo ao princípio do campeonato, quando a Liga dos Campeões já se andavam a queixar de cansado e de Covid e whatever. O Ruben Amorim não é treinador de se queixar, a gente não se anda a queixar. Não sei, falei agora, acho que o plantel está um bocadinho cansado e por isso é que ele está a pôr outros jogadores, mas não joga um, joga o outro. O Ruben Amorim pôs este miúdo de 16 anos, pôs o Gonçalves Esteves de 17 anos, que é o terceiro mais novo a jogar, pôs o Garto, que entrou bem, o Slimani já entrou bem, agora falta o Eduardo, que ainda não entrou bem. Os outros jogadores é assumido, é um risco assumido. É um plantel curto e o risco é assumido. Não há problema nenhum
está tudo bem e estamos atrás do Porto. Ok, Bruno Ferreira, como é que viste este desempenho do Sporting frente ao Aroca? O Aroca, no início, na primeira parte, existiu, jogou bem, jogou em contra-ataque. O Sporting teve algumas dificuldades, parece que o Sporting está um bocadinho nervoso durante o jogo. Eu acho que a ansiedade do resultado contra o Porto e contra o Marítimo estava a pesar um bocadinho nos jogadores. O Jorge falou que há jogadores cansados e tem que rodar a equipa aqui e ali, e isso é normal. O problema é quando os jogadores que entram para substituir não produzem. Neste caso, o Aroca existiu 45 minutos, o Sporting está um bocadinho nervoso, tudo bem. Na segunda parte, o Sporting entrou com mais objetividade, marcou o gol, que era o primeiro, o mais difícil, e daí o Aroca já não existiu. O Aroca, a razão por que o Aroca está em baixo na tabela é porque não tem goleador. Não há alguém que marque golos. Eles têm jogadores no meio campo que podem trocar bem a bola, mas chega o último terço e não conseguem marcar golos. A defesa também é um bocado fraca, e é essa a razão porque é que o Aroca está em baixo. Mas o Sporting jogou o que tinha que jogar, marcou os gols quando tinha que marcar, podia ter marcado mais. O Aroca podia dizer, mas tivemos sorte aqui e ali, mas faz parte do jogo, a sorte e a competência de marcar gols. Eles não conseguiram marcar, o Sporting marcou, ganhou. Obrigado, Bruno Ferreira. Cristiano Libori, como é que viste este desempenho do Sporting frente ao Aroca e já agora o gol de Slimani? É bem validado? Eu penso que o gol do Slimani foi bem validado. Tive as dúvidas no princípio, mas depois de ver, está-se bem, foi gol. O Slimani marcou 2, bisou, podia ter marcado o terceiro também mesmo à frente. Podia ter feito o hat-trick. Queria só adicionar poucas coisas, penso que o Bruno e o Jorge já disseram quase tudo. O Aroca frustrou, cansou e saturou o Sporting na primeira parte. Não condeno o Ruben Amorim a rodar a equipa. As equipas têm um plantel de 20 e tal jogadores, é mesmo para isso, para jogar e não serem sempre os mesmos, para rodarem nas competições e com cada equipa fazerem os ajustes que têm que fazer. Neste caso o Sporting saiu para o intervalo com um empate com o Aroca, e o Ruben Amorim percebeu que tinha que fazer algo para mexer na equipa para conseguir a vitória. As substituições resultaram. O Jogai e o Vinagre podiam ter feito mais com os minutos que foram dados, não fizeram, entraram os outros e a equipa foi outra. Depois do primeiro gol, o Sporting puxou e marcou o segundo, e podia ter marcado o terceiro ou o quarto. Mas o facto da equipa estar cansada também é normal, não é? Eu até diria que no jogo do Porto, o que ajudou o Porto foi o ataque. Eles também sofreram 2 golos, mas quando sofres 2 e marcas 4, o que é que interessa ter sofrido 2? Ganhaste à mesma. O Sporting aqui teve que fazer ajustes ao intervalo, e foi o que ele fez. Para mim, como treinador, fez a coisa certa, faria o que eu teria feito. Talvez eu até, olhando ao jogo, eu estava a ver o jogo e até dizia que talvez tivesse feito substituições logo na primeira parte. Como as coisas estavam a ir, talvez teria feito isso. Mas não esperou. Também ele é um treinador que não faz dessas coisas também, talvez para psicologicamente não danificar os jogadores, porque tem que ser um jogador psicologicamente forte para não deixar que uma coisa como essa seja substituída na primeira parte o magoe ou que o danifique para os próximos treinos e jogos. Vimos isso acontecer, não é? Recentemente com o Porto, tirou um, substituiu o outro, depois o que foi substituído saiu também. Acontece, mas aqui o Ruben Amorim teve bem, boa nota para ele, há mais. E o Slimani foi o homem do jogo, não é? Até parece que foi uma aquisição que veio do céu para este jogo. Obrigado, Cristiano Libori. Vamos agora ao Futebol Clube do Porto, que consolidou a liderança da Primeira Liga Portuguesa de Futebol ao vencer no reduto do Paços de Ferreira por 4-2. PP, Ivanilson e Taremi, Ivanilson com 2 golos, apontaram os assistentes dos Dragões, enquanto Juan Delgado, que ainda igualou a 1, e o ex-benfiquista Nicolas Gaetan marcaram para os anfitriões. Na classificação, o Futebol Clube do Porto mantém o primeiro lugar e soma já 53 jogos seguidos sem perder na prova. Neste momento, o Futebol Clube do Porto tem 67 pontos,
mantendo-se 6 acima do campeão Sporting, enquanto o Paços é 10º com 27 pontos. Vamos então à análise. Bruno Ferreira, a tua análise a este jogo, e já agora o gol da Taremi é precedido de mão ou pensas que é legal? Já eu nem sei qual é o lance que estás a falar sobre a mão, para dizer a verdade, porque eu não me lembro de uma mão. É um lance, é precedido, o lance, houve uma grande discussão sobre, no enfiamento da jogada, uma possível mão de um jogador do Futebol Clube do Porto. Mas qual gol? Eu não estou a perceber. O gol do Taremi, o gol marcado pelo Taremi, na jogada... Eu acho que a minha resposta diz tudo, porque eu não me lembro nem eles analisarem uma mão, mas pronto, tudo bem. Eu acho que o Porto entrou muito forte, eu acho que o Porto sabia que era um terreno, é um campo difícil, já saímos lá dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, era um jogo perigoso. Eu acho que o Jorge até pôs-me um bocado nervoso antes do jogo, quando ele disse que pagou lá a bruxa, que não sei o quê. Quanto é que ele pagou? Quanto é que foi, Jorge? É $1.450 por cada gol. Continua, Bruno. Mas uma coisa é certa, o Porto entrou bem. Um bom golo do PP, numa grande jogada do Vitinha. O Vitinha pica a bola soberbo, um passo soberbo ao Taremi. O guarda-redes faz uma grande mancha, mas o Taremi consegue o salto, passa a bola e o PP marca gol de cabeça. Agora, a crítica do Wendel é nos 2 golos. Eu acho que há portistas que culpam um bocadinho o Diogo Costa, que eu acho que não é justo. Acho que é um lance em que o defesa esquerdo tem que fechar. A bola podia ou não passar, isso é uma conversa diferente, mas o defesa de esquerda tem que controlar. O Porto também rodou alguns jogadores, também a pensar já no jogo quarta-feira com o Lyon. Eu acho que o Porto neste momento vive do Vitinha. O Vitinha neste momento é o melhor jogador da Liga, e eu acho que não há muita gente que pode discutir isso. É o motor da equipa, já há não sei quantos meses do Porto, e está cada vez mais influente no jogo do Porto. Taremi nos golos, o Ivanilson o melhor finalizador, como eu disse desde o primeiro dia deste programa. O Porto está forte, o Porto recomenda-se, a defesa tem que melhorar e muito. Defesa esquerda se calhar é uma posição que podemos ver já que o mercado russo e ucraniano e belorrusso abriu, porque hoje decidiram que os jogadores podem rescindir contrato e seguir as carreiras em outros lugares. Eu acho que é umas posições que podemos olhar para defesa direita e defesa esquerda, e se calhar mais um médio, mas o Porto, eu acho que intensamente o Paços Ferreira não tinha hipótese. Teve um remate, marcou um golo, o Paços Ferreira tentou o melhor que pôde com as armas que tem, mas não tinha hipótese. Ontem o Porto estava muito forte mesmo e determinado para ganhar, porque realmente em Paços Ferreira não é fácil ganhar para qualquer equipe. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, como é que viste este Futebol Clube do Porto na capital do móvel, um terreno sempre difícil? Exato, é como o Bruno diz, estou de acordo completamente com o que ele disse, e era daqueles jogos que, portanto, em qualquer jogo nós agora, eu e o Cristiano temos à espera que o Porto escorregue, não é? Em qualquer jogo, e o Porto e o Sporting. Eu, no meu caso, é só o Porto por enquanto. E era daqueles jogos que, com as perspectivas boas do Porto tem que estar. Mas é como o Bruno diz, o Porto entrou fortíssimo, o Porto está muito bem, está a jogar um futebol bonito já. Estou a achar, curiosamente, depois da saída do Luís Dias, o Porto está mais equipa. Por incrível que possa parecer, para mim, está a jogar um futebol mais apoiado, mais bonito, do meio campo para a frente, as jogadas a fluírem, não é só para um, não é só o Luís, por exemplo, que acontecia, ele tomava as arrancadas e marcava golos quase sozinho.
Não, vê-se uma triangulação entre o meio campo e os avançados. O Taremi e o Ivanilson estão com o pé quente. O Vitinha, não diria, não sei ainda me custa a aceitar que é o melhor jogador da Liga, mas se não é, está lá quase. Está a fazer passos magistrais, está com uma técnica apuradíssima, estou a gostar muito do miúdo. Um candidato a ser convocado pelo Fernando Santos. Não. Mas pronto, olha, o Porto ganhou bem, mostrou esta semana a ganhar assim em cima do Sporting nos 30 minutos e depois a entrar assim com o Passos de Ferreira. Vai ser uma carga de trabalhos ir em tentar ganhar este campeonato, mas o Sporting vai até ao fim e espero que consiga. Obrigado, Jorge Montes. Cristiano Libório, como é que viste este desempenho do Futebol Clube do Porto, sem apelo nem agravo, venceu por 4-2 o Paços de Ferreira? Fui o último a falar hoje no jogo do Sporting, fui o último a falar hoje no jogo do Porto, tenho sempre pouco a dizer, porque já quase tudo foi dito. O Porto, eu só queria adicionar uma coisa que eu ia mencionar, mas penso que não é este o caso. Penso que quando o Porto, quando estava lá o Luís Dias, não era bem aquela ideia, passa a bola para o Luís, passa a bola para o Luís, mas em muitos jogos parecia ser essa a noção de jogo. E agora penso que coletivamente o meio campo e o trio de ataque está a fazer uma grande diferença, porque os golos que se estão a ver são... Os jogadores estão-se a entender bem na área, não sei se me faço entendido, mas eles estão-se a compreender bem na área e estão a fazer passos até como uma pessoa diz, uou, man, como é que ele sabia que ele estava ali? Olhos fechados, né? De olhos fechados. A organização do meio campo à frente do jogo do Porto penso que ficou mais núcleo e que está a dar melhores resultados. As fragilidades da defesa nas laterais, neste caso, são compensadas pelo nível que o meio campo ataque consegue produzir, porque marcas 4 gols, sofres 2, como eu já disse, não faz diferença, ganhaste à mesma, há que corrigir certas coisas, óbvio, porém a vitória conta ganhar por 1 gol ou ganhar por 2, desde que saias vencedor. Agora, Cristiano, eu quero apontar uma coisa que tu disseste, e bem, as laterais neste momento estão a ser expostas e não são mais expostas porque há um grande jogador chamado Uribe, porque quando o Uribe não joga ainda notas mais. Mas eu também penso, Bruno, que as equipas podiam explorar mais isso. Estão a explorar, obviamente, se nós vermos onde é que os golos vieram, eles estão a explorar isso, mas devido ao facto do meio campo estar tão compacto e o Vieira e o Vitinha, claro, a mim só quem não gosta de futebol ou quem só vê a cor do clube deles é que não vê que estes dois jogadores estão a fazer uma grande diferença no jogo do Porto. E o Porto ganhou, depois de uma vitória do Sporting, vai ganhar 4-2 no campo do Passos Ferreira, é de valorizar, obviamente, e neste aspecto foi um jogo, penso que teve poucas falhas de arbitragens, uma coisa que eu já disse que vou falar menos e menos, aqui, porque penso que as equipas não podemos sempre olhar às arbitragens como a razão de ganhar ou de perder. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora passar para outro assunto. Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting com praticamente 86% dos votos. O antigo médico dos Leões superou os concorrentes Ricardo Oliveira e Nuno Sousa, que obtiveram respectivamente 2,95% dos votos e 7,3%. Em Guimarães, António Miguel Cardoso é o novo presidente do Vitória, depois de ter recolhido 62,5% de votos nas eleições decorridas no pavilhão desportivo Unidade Vimaranense, informou o responsável pelo sufrágio, Pedro Xavier. Eu quero só um pequeno comentário do Jorge Montes a esta recondução de Frederico Varandas, algo que já era esperado. 30 segundos, Jorge. Sim, duas situações diferentes, eu vou abordar os dois. De dois clubes diferentes que os sócios mostraram a inteligência que têm e, na verdade, o sócio manda e é um espetáculo, o que não acontece noutros clubes. O Varandas ganhou uma vitória previsível, é um presidente com muitos títulos pelos anos de mandato que tem, um mandato curto tem mais títulos que os outros, tem uma postura exemplar, é educado, é formado, é soldado, só fala, não tem medo de falar com outro ao Pinto da Costa e não tem medo de pôr as claques fora do campo. Em contrapartida, o Guimarães
tinha um presidente que era o Miguel Pinto, que estava a ser muito controvérsio, e com muitos problemas e debaixo de muita polémica, e os sócios, muito bem, com muita coragem, tiraram-no de lá para limparem o clube e para viverem mais sossegados, e puseram o António Cardoso em 2 manifestações que se diz que os sócios estiveram exemplares. Obrigado, Jorge Montes. Para a próxima iremos dar também 30 segundos, quer ao Bruno Ferreira, quer ao Cristiano Libório, para analisarem esta situação, porque estamos a chegar ao fim deste programa. Mas antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada, e eu começo pelo Cristiano Libório. O negativo, vou dar às interrupções nos jogos que têm vindo a acontecer na Liga Portuguesa. Isto tem que ser resolvido o mais rápido possível para o espetáculo continuar e para a bola rolar. Penso que até diria que muitos destes jogos a bola para mais do que rola. E isso não é o desporto e não é o jogo que nós queremos ver. O aspecto positivo vou dar ao Gonçalo Ramos, que tem vindo a evidenciar-se no plantel do Benfica e que está a trazer muitas alegrias a todos e que está a mostrar o seu potencial, que tem estado na toca e agora saiu. E com 5 golos com o Veríssimo, espero que ele consiga colocar 5 no Ajax. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos ao Bruno Ferreira. O meu alto é o Vitinho, o maestro Vitinha, e a conexão E.T., o extraterrestre, é o Ivanilson e o Taremi. Neste momento estão a se entender muito bem. E nem menciono o Fábio Vieira, que nem jogou contra o Paços Ferreira, porque temos o jogo contra o Lyon quarta-feira. O meu baixo é as tochas e o branqueamento de cobertura da imprensa em Portugal e, claro, o critério, ou a dualidade de critérios do tratamento do Santo Amorim quando aproximou-se ao Sérgio Conceição no fim do jogo. Claro, isso foi totalmente branqueado, porque se fosse ao contrário, nem imagino o que nós estamos a falar. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes. Foi o mais tranquilo processo das eleições do Sporting, muito sossegado, muito tranquilo, e os sportinguistas a apostar no presidente por mais 4 anos, merecidamente. E o mais baixo é, como o Cristiano diz, é o tempo atual, o tempo real dos jogos, e que mostra a tendência dos árbitros, o evidente nível baixíssimo dos árbitros, que são os culpados disto. Obrigado, Jorge Montes. Vamos então aos jogos da próxima jornada. Benfica, Vizela, Estoril, Portimonense, Famalicão, Santa Clara. Aroca, Paços de Ferreira, Bessade, Boa Vista, Marítimo, Vitória de Guimarães. Futebol Clube do Porto, Tondela, Sporting de Braga, Gil Vicente e Moreirense, Sporting. Seguimos para a pergunta da próxima semana. O Sporting vive um período de menor fulgor. A derrota em casa com o Porto na primeira mão da Taça de Portugal poderá ter um efeito negativo no desempenho da equipa até a final do campeonato. É esta a pergunta para a próxima semana. Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireto@sptchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Neste momento, caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Eu vou-vos dar 10 segundos a cada um para se despedirem. Começamos com o Jorge Montes. Boa noite a todos, telespectadores, e pelo tempo que disponibilizam para nos verem aqui a comentar. Obrigado, Bruno Ferreira. Boa noite a todos e não se esqueçam, quarta-feira, o Porto-Lyon para a Liga Europa. Obrigado, Bruno. E vamos agora ao Cristiano Libório. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem estado connosco para mais um programa e não se esqueçam de interagir mais sem ser só no live. Mandem perguntas para o e-mail, os vossos comentários para o Ricky poder partilhar e nós também comentar. Obrigado a vocês aí em casa, obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam. Até para a semana. Se Deus quiser, não se esqueça que temos uma jornada europeia pelo meio. Vamos acompanhar e apoiar as equipas portuguesas. Até para a semana, se Deus quiser. Este programa teve o apoio de Seabra Foods,
Sky Realty e Associates. Esse para o ramo.